Boa noite, vamos começar o nosso primeiro estudo bíblico nessa jornada, onde daremos continuidade ao tema que viemos estudando, que é a Confissão de Fé de Westminster. Estávamos estudando nas quartas-feiras no nosso templo e agora nós vamos continuar daqui. Você que esteve conosco, queremos motivar a você a continuar, e se você está entrando agora no estudo, saiba que você pode continuar daqui, você vai entender perfeitamente. E caso haja alguma dúvida, algo não tenha ficado claro, você pode colocar nos comentários do vídeo no canal do YouTube, onde está sendo publicado, a sua dúvida. Você pode colocar sua dúvida, seu questionamento, ou também mandar para mim pelo WhatsApp, ou na página da igreja na internet, ou na página da igreja do Facebook. Então nós temos WhatsApp, Facebook, página da igreja do Facebook, página da igreja na internet e o nosso canal do YouTube. Os vídeos estão sendo publicados no canal do YouTube e aí nós replicamos essa mensagem pelo WhatsApp e pelo Facebook. Bom, esse é o nosso primeiro encontro. Nós vamos falar sobre a vocação eficaz, mas antes de tudo nós vamos fazer uma oração. A oração inicial nós vamos fazer aqui. A oração final é você que vai orar na sua casa. Você vai terminar esse vídeo depois da meia hora de estudo bíblico dos nossos vídeos, você vai orar na sua casa. A nossa ideia, o nosso propósito é que você participe integralmente de todas as atividades. Então vamos orar. Senhor, pedimos que Tu nos concedas a bênção da iluminação do Teu Espírito Santo para entender Tua palavra. Dá-nos a graça, Senhor, de sermos efetivos na apresentação do Teu Evangelho e das lições preciosas que a Tua palavra nos traz. Pedimos também, ó Deus, que Tu continues a nos abençoar Teu povo, os ouvintes, aqueles que estão começando conosco, aqueles que estão com medo, aqueles que estão sem medo. Abençoe a todos, ó Deus, e que esses dias em que a possibilidade que temos de continuar unidos é pela internet, possam ser o mais breve possível para que possamos voltar a estar juntos. Em nome de Jesus. Amém. Vocação eficaz. Que negócio é esse? Romanos capítulo 8, versículos 28 a 30. Vou dar um tempinho para você procurar, até porque boa parte dos textos eu também vou ter que procurar com você. Romanos capítulo 8, versículos 28 a 30. Ouça a leitura. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também, como é que está aí na sua Bíblia? E aos que predestinou, a esses também, chamou. E aos que chamou, a esses também, justificou. E aos que justificou, a esses também, glorificou. Aqui estou com minha esposa e com minha sogra, então de vez em quando eu vou olhar para elas, além de olhar para a câmera. Não sei que está aí assistindo, pode pensar. O pastor está ficando louco, ele está conversando sozinho. Não estou. Muito bem. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. Bom, você que está conosco nos domingos, ou tem acompanhado as nossas mensagens também pelo YouTube, você deve ter visto que nós temos falado bastante a respeito da vocação ou da justificação. A vocação eficaz, que é o nosso tema, ele tem o objetivo, como encontramos nesse texto, de fazer com que a pessoa que ouve seja uma pessoa justificada. E você vai se lembrar, sobretudo, do sermão, da pregação de domingo passado, que nós falamos que o justificado, ele o é mediante a fé. Romanos capítulo 5, versículo 1. O que acontece? Esse texto de Romanos capítulo 8, ele está preocupado com o que Deus faz conosco. É a ordem da salvação sob o ponto de vista, sob a ótica de Deus, de cima para baixo. Enquanto quando pensamos que nós devemos nos converter, Jesus falou que nós devemos nos converter, Jesus falou que nós devemos crer no Evangelho, Jesus falou que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, mudar a nossa mente. Jesus nos manda sermos santos, Ele nos mandou santificarmos, ou seja, são passos da nossa ótica, de baixo para cima. Agora, olhando de cima para baixo, nós encontramos a predestinação, o chamamento eficaz, a justificação e a glorificação. Nesse texto nós estamos encontrando do chamamento, do chamado eficaz,
que é a vocação eficaz? Vocação eficaz é o chamado que Deus faz ao pecador do estado de morte e o pecado em que está, por natureza, para a salvação. Sujeito, nós todos estávamos, nós que já tivemos encontro com Jesus, nós que já entregamos nossa vida a Jesus, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida, Ele nos regenerou. E então, Ele nos chamou. Esse chamado de Deus para sermos salvos. Não confunda com o chamado do Evangelho. No chamado do Evangelho, todas as pessoas escutam o chamamento de Deus. Vinde vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ele é geral. Aquele que tem a ideia de que está cansado e sobrecarregado, ele vai responder positivamente. Aquele que não tem ideia disso, ele não vai responder. Ele só vai ouvir. É o chamado do Evangelho. Aqui, porém, é o chamado eficaz. O que quer dizer? Aquele que Deus chama, eficazmente responderá ao chamado com fé e com arrependimento. E ele será, portanto, justificado. Por que que é eficaz? Porque esse chamamento se dá apenas àqueles que foram predestinados. E aos que predestinou, a esses também chamou. Então não é o chamado do Evangelho, no qual temos o exemplo de Jesus, se dirige a qualquer pessoa que estivesse escutando, qualquer pessoa que estivesse ouvindo. Pois bem, como se dá essa vocação eficaz? Em primeiro lugar, através da palavra. A palavra de Deus nos chama. Romanos capítulo 10, versículo 17, se você abrir sua Bíblia até agora, você vai perceber que é apenas alguns versículos à frente. Romanos capítulo, ou algumas páginas. Na verdade, apenas uma à frente. Romanos 10, 17, que está escrito: E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Aqui pela lógica, a lógica, nesse caso, referindo-se ao confronto entre textos bíblicos, ou seja, na interpretação canônica das próprias Escrituras, nós encontramos que a fé vem pela pregação. E nós lemos em Romanos capítulo 5, versículo 1, que aquele que tem fé, ele é justificado. Eu não sei se vai aparecer no vídeo, mas a nossa cachorra, ela gosta de latir um pouquinho. Então, e os cachorros dos vizinhos também. Esse problema nós não temos no templo, mas aqui a cachorra de vez em quando vai fazer uns barulhos. Espero que não atrapalhe vocês, assim como de vez em quando atrapalha a gente ao gravar. E daqui a umas 2 semanas mais ou menos ainda vai ter o barulho do Caleb chorando. Então nós vamos ter o Caleb chorando e a cachorra latindo. Mas fique conosco, a gente vai sobreviver isso tudo, assim como nós estamos sobrevivendo. Sobreviveu ao barulho, assim como nós sobrevivemos ao coronavírus. E em breve vamos estar de volta no templo, fazendo nosso estudo bíblico lá. Até que isso aconteça, eu peço sua paciência, vamos nos acostumando um pouquinho com isso. Em breve nós vamos superar tudo isso. Pois bem, onde estávamos dizendo que a fé que justifica, Romanos 5:1, ela acontece porque a pessoa foi chamada, Romanos 8:30. E aqui, Romanos 10:17. A forma externa ou a forma objetiva com que esse chamado acontece, mediante a palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. Por isso, a pregação é fundamental. Por meio da pregação, as pessoas são chamadas à fé e elas se convertem. Por isso, a pregação tem a centralidade no culto. Todo culto cristocêntrico é um culto onde a palavra está no centro. Todas as outras coisas são menos importantes que a pregação da palavra. Sejam hinos, sejam cânticos, seja qualquer outro aspecto litúrgico, mesmo os sacramentos, porque eles não funcionam por si só, eles não funcionam pela sua própria eficácia, eles funcionam pela eficácia da pregação da palavra. Nada substitui a pregação da palavra no chamamento do predestinado para ser salvo, para ser justificado. A fé vem pelo ouvir.
E a palavra, a pregação de Deus, é a forma como nós podemos ser chamados para esta bem-aventurança, para esta situação de graça de Deus, na qual nós somos justificados ou declarados justos. Mas também, esta vocação eficaz, ela é assimilada em virtude da iluminação do Espírito Santo de Deus. Romanos 8,16. Eu vou ficar um pouquinho em Romanos, existem outros textos que você pode consultar, mas os textos de Romanos, aqui está tudo próximo, vai ficar mais fácil para você achar os textos. Romanos 8,16. Eventualmente, algum dos versículos não for suficientemente claro, a gente lê outro versículo. Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Os irmãos vão ler este texto e vão compará-lo com uma passagem que está em Atos capítulo 16. Atos 16. Atos 16. Versículo 14. Atos 16, versículo 14. Esse texto não está no meu esboço, então demorei um pouco para encontrar. Atos 16, versículo 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Para que Lídia se convertesse, era necessário que o Espírito Santo trabalhasse na sua vida. O Senhor, então, abriu o coração da Lídia. Assim como Paulo também escreve em Romanos 8, versículo 8 não. 8 mesmo, 8,16, que é o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito as coisas de Deus. Por isso que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Por quê? Porque é o Espírito comunicando com o nosso espírito para que nós consigamos entender. Você já teve aquela impressão ao ouvir uma mensagem, você traz um convidado para assistir o culto com você, ou até para assistir um vídeo, quem sabe isso esteja acontecendo nesse momento, e aí o seu convidado está lá ouvindo, escutando, e você do lado. E você do lado, você fica pensando, nossa, uma mensagem como essa, se eu não tivesse me convertido antes, era hoje o dia da minha conversão. Aí você pergunta para o seu convidado, e aí, o que você achou? E ele diz, legal. Aí você pensa, nossa, se eu não fosse convertido antes, hoje eu tinha convertido, porque essa mensagem falou comigo, essa mensagem ela é bastante clara, mas a pessoa não converte. Por que ela não converte? Porque o Espírito Santo não iluminou sua cabeça, não destravou as trancas de seu coração. Seu coração está fechado e endurecido como pedra. Sua alma está ainda morta nos seus delitos e pecados. Ela precisa receber a vida que vem de Deus. E essa vida é comunicada por meio da pregação da palavra, mas mediante a ação do Espírito Santo diretamente no espírito da pessoa que está ouvindo. Mas a vocação eficaz não se dá apenas através ou mediante a palavra de Deus e assimilada pelo Espírito Santo. Ela também se dá na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 9 a 10. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 9 a 10. Sua Bíblia tem Tessalonicenses? Calma que tem em algum lugar, mas pois é, a minha também. A esperança para você, eu ainda não achei. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 9 a 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. 1 Tessalonicenses 5, versículos 9 e 10. Todos os aspectos da nossa salvação, elas passam por meio da pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o objeto da nossa pregação. Jesus Cristo é a pessoa com quem nós nos identificamos quando somos justificados. Ele é o nosso mediador. Ele é a pessoa que troca de posição conosco para que nós sejamos salvos. Por quê? Porque ele foi condenado no nosso lugar pelos nossos pecados.
Então, pensar a salvação ou qualquer aspecto dela alheia, de forma a alienar Jesus deste conhecimento, dessa discussão, é agir de forma injusta com todo o processo da salvação. A salvação, da forma como ela é aplicada a nós, só faz sentido porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, nos salvou do império das trevas, nos chamou para o reino de sua luz. E é exatamente isso que ele faz. O Espírito Santo fala de Jesus, a palavra fala de Jesus, o Espírito Santo nos comunica sobre o pecado, a justiça e o juízo, apontando sempre para a pessoa de Jesus. Nunca nós encontramos no processo de salvação qualquer coisa ou qualquer elemento que possa trazer para nós a impressão de que estamos merecendo ser salvos. Sempre Jesus mereceu ser salvo e trocou de posição conosco para que nós fôssemos salvos, enquanto ele foi condenado. É isso que significa a doutrina da substituição de Jesus. A doutrina que fala qual é a base da nossa justificação. Nós somos declarados justos sem sermos justos, porque Jesus, sendo justo, foi declarado culpado. E, por último, Tiago, capítulo 1, 18. Nós recentemente também já pregamos esse texto, possivelmente o vídeo está no nosso canal do YouTube. Tiago 1, 18. Tiago, capítulo 1, versículo 18. Se você não desistiu de estar conosco até aqui, peço que você continue firme, não desista agora. Preste atenção no texto. Isso é muito importante para nós. Tiago, capítulo 1, versículo 18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. O texto fala que nós fomos salvos ou gerados pela palavra da verdade, que nós nos tornamos como as primícias de suas criaturas, ou seja, da nova criação. Ou seja, o texto fala sobre a maneira dele nos salvar, ou dele nos dar vida, ou dele nos chamar por meio da sua palavra. O texto fala sobre o objetivo com que ele faz isso, para nos tornar a sua nova criação. E ele fala também a base deste ato salvador, que está onde? No início do versículo. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Segundo o seu querer. Por que nós falamos isso? Porque a vocação eficaz é um ato da livre e especial graça de Deus. Todos os atos da salvação são atos livres de Deus. Deus fez porque ele quis. E se ele não quisesse fazer, ele ainda assim estaria no seu direito. Ele seria perfeitamente justo, porque ele não estava devendo salvar ninguém. Inclusive, quando nós cremos, nós não nos tornamos credores da salvação. Ou seja, Deus não fica obrigado a nos salvar porque nós cremos. A fé não tem esse papel. A fé tem o papel simplesmente de receber a salvação que ele livremente, de forma irrevogável, nos concedeu. E aqui nós encontramos, então, estas 4 verdades a respeito da vocação eficaz. E aí nós nos perguntamos, qual é a situação do homem no processo de salvação? João não, vamos ler Romanos. Se você quiser, copia e depois você lê. João 3,8, mas vamos ler Romanos 2,4. Será que eu gosto da carta dos Romanos? Na verdade não é só questão de gosto, é também uma questão de proximidade dos textos. Estão todos os textos próximos, então a gente vai lendo aqueles que estão mais fáceis de observar. Romanos capítulo 2, versículo 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e a tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. O que esse texto está dizendo? O que esse texto está falando? Eu li 2,4. É 2,4 mesmo. É o 8, depois 28 a 30, que eu vou apenas mencionar, porque nós já lemos no início. Comparando este texto com o versículo 8,
com o capítulo 8, versículo 30, e aos que predestinou, esses também chamou, os que chamou, esses também justificou, e aos que justificou, esses também glorificou. Esse texto comparado ou ligado ao versículo 4 que nós encontramos. Ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, na vocação eficaz, o homem, ele é passivo. Ele é chamado, ele não é ativo. Quando nós cremos, nós somos ativos. Quando nós nos arrependemos, nós somos ativos. A Bíblia diz que nós é que devemos nos arrepender. A Bíblia diz que nós é que devemos crer. A Bíblia diz que nós devemos nos santificar, mas a Bíblia diz que Ele nos justifica, Ele nos chama, Ele nos predestina. Ou seja, embora nós não creiamos que o homem coopere para a sua própria salvação de forma ativa, todas essas outras maneiras são formas do homem receber esta salvação, não criando para o homem qualquer título de crédito diante de Deus. Ou seja, pessoa que ora assim: Senhor, me dá tal coisa porque eu creio. Na verdade, ele está orando em nome próprio. Por isso Jesus nos ensinou a orar em nome de Jesus, não no nosso próprio nome, porque nós não temos méritos, porque nós não temos merecimentos. O que nós temos então? Nós temos os braços abertos para receber e as mãos abertas para receber a graça de Deus. E a graça de Deus é que se manifesta por meio do chamado eficaz. O Senhor Jesus nos chama, o Pai nos chama, o Espírito Santo trabalha em nós por meio da palavra pregada e nós ouvimos e respondemos com fé. Mas nós vemos também que ao ser vivificado pelo Espírito Santo, ele fica habilitado a corresponder a ela. Efésios capítulo 1, versículos 17 a 18. Efésios capítulo 1, versículos 17 a 18. Enquanto você está procurando o texto, pode ser que esteja passando pela sua cabeça: vai ser difícil esses dias de quarentena, ficar sentado na frente do computador, esse negócio vai ficando maçante, vai dando um sono, dependendo da pregação. Irmãos, a gente se acostuma com as coisas. Você vai perceber depois que você vai acabar acostumando com ouvir, se você ainda não tem esse costume, pregações e estudos na internet. Boa parte dos irmãos já tem, na verdade. Se você não tem, isso é um hábito que pode ser adquirido. Efésios capítulo 1, versículos 17 a 18. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória de sua herança nos santos. Nós encontramos no versículo 18: iluminados os olhos da vossa coração, para saberdes. O que acontece? Nós, quando somos iluminados pelo Espírito Santo, chamados pelo Pai, nós conseguimos entender, assimilar a verdade do Evangelho. Nós somos capacitados para entender. Nós não entendemos porque somos mais inteligentes que as outras pessoas que não entendem. Nós entendemos porque o Espírito Santo trabalha em nós. E às vezes mesmo pessoas tão com conhecimento acadêmico tão limitado, pessoas sem formação acadêmica, sem terem cursado uma faculdade, são capazes de entender o Evangelho, enquanto outras que são tão inteligentes, com mestrado e doutorado, não conseguem assimilar este mesmo Evangelho. Na verdade, o que nós encontramos é que elas têm dificuldade de entender justamente a simplicidade do Evangelho. O Evangelho é simples o suficiente para que uma lavadeira, para que uma costureira, para que uma pessoa que está no extrato social mais baixo, quanto aquela que está no extrato social mais alto, como aquela que vive nos palácios, para aquela que nunca lavou um prato na vida, não sabe o que é pobreza, não sabe o que é fazer uma compra no mercado, porque ela não precisa comprar nada, está tudo na sua mesa. Qualquer pessoa, independentemente de qualquer circunstância, poderia entender, mas a verdade é que elas não entendem. E por que não entendem? Porque o Espírito Santo é quem capacita e ilumina a pessoa para entender. Senão ela não vai entender. É obra de Deus, não é obra nossa. E então, por último, o homem está assim habilitado a corresponder a ela com fé, apropriando-se da graça de Deus. Aí nós voltamos ao texto que foi pregado no domingo passado, Romanos capítulo 5, versículo 1, que eu tenho certeza que muitos irmãos já sabem decorado.
Romanos capítulo 5, versículo 1, que diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem ouve o Evangelho, quem é chamado eficazmente por Deus, ele é habilitado pelo Espírito Santo a responder com fé. E aí, então, os demais itens da ordem da salvação, como encontramos em Romanos 8,30, acontecem em sua vida. Aos que chamou, a esses também justificou. Como Paulo está olhando naquele versículo de cima para baixo, ou seja, da ótica de Deus, Deus está predestinando, Deus está chamando, Deus está justificando, Deus está glorificando. Em Romanos capítulo 5, ele está olhando sobre a ótica do homem em combinação com a ótica de Deus. Então ele olha que o homem crê e em seguida ele é justificado. Por que ele creu? Porque ele creu para então ser justificado? Porque antes disso ele foi chamado eficazmente. Esse é o chamado eficaz. É um dos passos da ordem da salvação. Deus, antes da criação do mundo, havia nos predestinado, Romanos 8,30. Ele, então, na nossa própria história, ele nos vocaciona eficazmente. Primeiro, ele nos regenera para podermos ouvir o seu chamado. E em seguida, ele nos vocaciona, ele nos chama para então, ao responder com fé, possamos ser justificados. E a justificação é o tema do nosso próximo encontro na próxima quarta-feira. Eu espero que você, e espero realmente que você nos acompanhe, que você não desista, que você se acostume, que você fique até o final, não desista. São apenas 30 minutos de estudo da Palavra de Deus. Essa é uma preparação importante para você que dá aula de escola dominical, para você que é líder de grupo de discipulado, porque você não pode parar de treinar, porque a crise do coronavírus vai passar. A peste perseguiu a igreja reformada enquanto Calvino e Lutero eram pastores em Wittenberg e em Genebra. E a peste acabou. Nós nos lembramos da SARS, nós lembramos de diversas gripes aviárias, nós lembramos do H1N1, nós lembramos de outras tantas dificuldades que tivemos na história, e em todas elas Jesus nos conduziu à sua igreja em triunfo. Também vai passar, então você não pode parar seu treinamento. Você tem que continuar treinando. Nós vamos encerrar esse vídeo. Estaremos à disposição de quem quiser no WhatsApp, ou você pode deixar o seu comentário se você ouvir este vídeo num outro momento que não às 20 horas do dia 18 de março. Você pode também deixar o seu comentário no canal do YouTube, logo embaixo. Gostaria que você desse um like se você assistiu, sobretudo se você assistiu até o final, para que a gente consiga controlar se nós estamos sendo efetivos na nossa abordagem, para que sejamos eficazes na transmissão do Evangelho de Jesus. Porque se nós não estivermos sendo, nós vamos ter que encontrar uma outra maneira. Só que, infelizmente, nós não temos muitos recursos para nos ajudar nesse sentido. E a gente não quer ficar compartilhando vídeos mais caseiros que são compartilhados pelo WhatsApp. A gente quer deixar tudo bastante estático no canal do YouTube, para que você possa acessar quando quiser, para que você possa compartilhar, para que você consiga verificar a origem, a procedência deste vídeo. Nós estamos ligados à Igreja Presbiteriana de Paraguaçu Paulista. Eu sou o reverendo Felipe Xavier, pastor da igreja, e nós estamos aqui neste projeto para levar a palavra de Deus ao rebanho da Igreja Presbiteriana de Paraguaçu, mas também a todos os interessados que queiram saber um pouco mais a respeito destes grandes temas da teologia reformada, e sobretudo porque enxergamos que são temas bíblicos, são temas importantes, são temas que vão ajudar você a orar, ajudar você a evangelizar, ajudar você a passar pelos momentos de crise, sabendo e lembrando, não basta saber, tem que saber e lembrar que Deus está no controle de todas as coisas. Não é demais repetir que nós fazemos votos e estamos na oração para que passemos por toda essa fase, essa dificuldade. Próximo domingo,
às 9 horas da manhã, será disponibilizado o vídeo da escola dominical. Nós vamos orar juntos também. Aí eu vou deixar com vocês cantarem os hinos que vocês quiserem em casa. Em breve a gente vai divulgar um link da Igreja Presbiteriana com os hinos, se você quiser ouvi-los na sua casa. E nós lembramos que no próximo domingo nós teremos o jejum em toda a Igreja Presbiteriana do Brasil. Se você acompanhou conosco até o final, você pode até verificar isso comentando que você vai participar do jejum, porque só vai saber desse jejum que assistiu até o minuto 30 e alguma coisa. Deus te abençoe, faça a oração na sua casa, chame o pessoal para orar, chama todo mundo para orar. A primeira oração sou eu que faço, a segunda e última oração você faz na sua casa. Culto doméstico. Que Deus te abençoe. Amém.